Tuti, bom dia. Jorge do Grupo ND. Como é que tu viu essa semana de preparação, desde o último jogo? Como é que tu está pensando o time para jogo contra o Barra, no Figueirense, no jogo de ida aqui no Scarpelli? Lógico, o gramado teve um papel fundamental no desenvolvimento do jogo, mas como é que tu está vendo para a preparação para esse jogo de amanhã? Bom dia, Jorge. A gente teve uma sequência aí boa de sessões de treinamento. É muito importante para quem está à frente desenvolver ainda mais as ideias de jogo, então a gente teve bastante tempo para fazer isso, foi muito bom, um tempo muito proveitoso. Cada vez mais o grupo tem entendido e a gente consegue desenvolver isso e tem evoluído bastante dentro das sessões de treinamento. Então esse período foi muito proveitoso para isso, né? Um tempo maior de treino ali sem pensar em jogo. Então foi importante para desenvolvimento e continuar, né? E cada vez mais o grupo entende e coloca em prática ali dentro das sessões de treinamento, então foi um tempo muito proveitoso. Tuti, bom dia. Ainda falando desse tempo de preparação mais a fundo, né? Foram 3 vitórias consecutivas, melhor início de Copa Santa Catarina do Figueirense. Mas o que precisava desse tempo, sem pensar em partida, para aprimorar ou até melhorar, que tu viu na tua visão? Princípio de adaptação. Isso vai existir em qualquer área do ser humano, ele precisa desse tempo. E a gente chega numa condição acho que a gente teve 4 ou 5 sessões de treino antes do primeiro jogo. Então é muita coisa para se trabalhar já pensando num jogo. E assim a gente teve depois uma semana cheia de treino, que ainda entre aspas, pouco tempo para se trabalhar. E depois desses 3 jogos que passaram, a gente teve uma sequência boa agora. Deu para a gente trabalhar com mais tranquilidade, sem pensar só no jogo e o desenvolver ali, colocar os conteúdos, porque existem 4 fases para a gente trabalhar, mais a bola parada, e dentro de 4, 5 sessões de treinamento é mais complicado. Então a gente conseguiu focar mais nos conteúdos ali, no que a gente espera evoluir, o que a gente viu nas 3 partidas. Então realmente foi um tempo para a gente organizar melhor as ideias e colocar cada fase ali no seu devido lugar. Bom dia, Tuti. Na última partida contra o Barra, o Figueirense fez um jogo mais direto, por conta do gramado. Queria te perguntar o que a gente pode ver de Figueirense, dessa vez do Figueirense. Vai ser um time que vai tentar ficar mais com a bola ou vai continuar com ataques mais diretos? Como eu falei na última coletiva, a gente está preparando essa equipe para jogar, para ter um jogo propositivo. E como a gente não esperava, né, a condição ali do clima e do gramado não permitiu, então a gente teve que se adaptar. A gente precisa estar preparado para isso também, porque nem sempre vai ser do jeito que a gente pensa, mas a gente vai buscar esse padrão, tá? De jogar. Acho que quem está de fora vai ver isso, o Figueirense com a bola o tempo inteiro. A gente tem até alguns dados de Série C, que praticamente 90% das partidas o Figueirense teve menos a bola do que o adversário. Então já de cara a mudança é essa. Obviamente a posse de bola ela não é determinante, mas é um fator predominante para quem quer ter um jogo propositivo. Então, um padrão que se repete é isso, vai ver o Figueirense muito com a bola, tendo um pouco mais de domínio ali através da posse de bola e assim criar também um jogo mais agressivo para a gente traduzir, né, a posse de bola em efetividade ali, em volume de ataque, bastante finalização. Então, a ideia é essa, tá? Ver um Figueirense mais com a bola, mais propositivo, mais dominante na partida. O Tuti, o Figueirense, nas últimas séries C até, tem jogado com pouquíssimos jogadores da base, dando pouca oportunidade para os jogadores da base, e no último jogo a gente teve o Cauã, teve mais um que entrou que eu não me lembro agora, o Mike. E como é que tu tem pensado em trabalhar com jogadores de base, jogadores que não têm minutos ainda no profissional, mas a gente já vê treinando aqui no grupo de cima e até indo para os jogos sendo relacionados? Eu volto a falar, eu acho que a transição ela não deve ser feita de qualquer maneira, jogar os jogadores lá para a gente tirar um peso, por exemplo, de uma derrota. Eu acho que não deve ser assim até para o próprio lançamento do jogador no profissional. Então a gente entende que é uma fase com cuidado para ser lançado, um jogo que traz uma leveza melhor para o jogador se sentir à vontade, colocar a qualidade dele em campo, porque ele é um produto do clube. Então a gente entende que é assim, num contexto bom para que ele seja lançado ali. A gente vê que a partida está em andamento com uma vitória, isso é muito bom, deixa ele mais leve, mais à vontade, não uma condição adversa que a gente sabe que naturalmente ele vai sentir uma pressão, principalmente por estar no Figueirense, que tem uma torcida muito grande.
Então a gente entende que essa transição ela é feita, depende muito do contexto. O jogo passado a gente esperava, se tivesse uma condição melhor ali até de placar, que mais entrassem ainda. A gente espera fazer a mesma coisa nessa partida. Se tiver um contexto bom, a gente vai lançar cada vez mais ali dentro do jogo, claro que num contexto bom para eles. E além desse tempo de treinamento, como a gente estava falando naquela primeira parte da coletiva, é um tempo também de recuperação dos atletas, né? Tem 7 atletas hoje no departamento médico. Eu vou perguntar mais do Felipe Augusto, porque não é a lesão, né? Era uma dor muscular muito forte que ele estava sentindo. Como é que ele respondeu nessa semana e se tem alguma expectativa de retorno para o atacante? Em relação ao Felipe, foi levantada uma red flag ali com Mascarenhas. Ele estava sentindo também, não tinha sido constatado nada no exame. E aí ele vai para a partida assim, e aí acaba realmente tendo uma ruptura ali. Então a gente já ficou em alerta. E aí quando o Felipe sinalizou assim, a mesma ideia ali de um desgaste, de um incômodo, a gente falou, não vamos repetir o que a gente fez com Mascarenhas. Então a gente decidiu tirar para poder ter um tempo maior ali de preparação e de fortalecimento para não acontecer o mesmo. Então foi uma semana boa para ele recuperar, já está voltando, já está fazendo transição para o campo. A gente espera que nos próximos dias ele já esteja de volta. Tuti, minha pergunta agora é sobre sistema de jogo. Na segunda etapa da última partida contra o Barra, o Figueirense botou mais atacantes dentro de campo, formando um 4-2-4, apesar de ter começado a partida com 2 meias, como o Reif e João Lucas. Minha pergunta é como o Figueirense vai encarar essa partida, com mais atacantes ou com mais meias? A questão da mudança do sistema dentro do jogo foi por conta da condição do gramado. Era um jogo mais direto, então a gente tinha que ter mais jogadores à frente para brigar pela primeira bola, já era um jogo mais direto. A gente entende que já não conseguia mais circular e todo mundo viu que a bola parava o tempo inteiro ali. A gente já tirou esse cara do meio ali, a gente empurrou o João Lucas para frente, fez uma linha de 4. Já no primeiro tempo a gente fez isso, para começar um jogo mais direto e brigar pela primeira bola lá na frente já. Geralmente isso é feito ali no meio campo. Então a gente já jogou um jogador ali para a gente ter um pouco mais de jogadores brigando ali pela primeira. E pela estratégia em si, acho que deu certo. A gente ganhou várias bolas ali. Quando parava a bola, já tinha um outro jogador para brigar por ela. Já no segundo tempo melhorou um pouco a condição do gramado, mas já estava um jogo caótico ali, né? Um pouco aleatório de você ter insegurança, a bola vai parar, não vai. Então isso prejudicou o andamento e o sistema em si da partida. E a gente colocar mais atacantes ali foi para isso. Sobrar a bola ali, o intuito era criar volume de ataque e ter mais jogadores que pudessem finalizar. A gente tem acompanhado também nas redes sociais aí, também o pessoal apurando a questão sobre o novo técnico Figueirense, se vem um nome, se vem outro nome. Como é que tu faz a tua avaliação do teu trabalho até aqui na Copa Santa Catarina, no que tu podes fazer ainda na Copa Santa Catarina? O resultado ele é relativo por muitos fatores. Como ganha, de que forma que ganha, eu prezo muito por isso. Eu acho que não é só ganhar em si, é óbvio que a gente vive do resultado, tanto o jogador quanto o treinador, é assim e vai ser. Mas para mim existe um contexto, como que a gente vai ganhar, de que forma, as ideias, a vitória em si está de acordo com o que a gente está trabalhando na semana, com as ideias que a gente coloca dentro da equipe. Eu saio muito satisfeito nas partidas com isso, de saber que a gente está conseguindo sim, principalmente nas 2 primeiras partidas, a do Marcílio já muito mais do que contra o Avaí, porque a gente já tinha mais tempo de trabalho. E o do Barra que eu falei, o resultado é relativo. A gente venceu a partida, poderia ter sido mais pelo volume de ataque que a gente criou, sim. Mas foi um jogo mais aleatório que você se sente ali meio que impotente. Eu não controlo a condição do gramado. Então, fica muito por conta ali de um jogo mais intuitivo dos jogadores. Mas a avaliação é muito positiva, atrelando essa ideia do que a gente está propondo e do que os jogadores estão feitos em campo. Então, quando acaba a partida, eu sempre faço um panorama geral ali, tentando alinhar com o que a gente vem fazendo nos treinos. E quando eu vejo a ideia e sendo praticada ali dentro, eu fico muito satisfeito, muito feliz, porque os jogadores têm comprado a ideia. Tuti, minha pergunta agora é sobre como você gosta de jogar. A gente não vê o Figueirense jogando com 3 zagueiros faz um certo tempo aqui no Orlando Scarpelli. Queria te perguntar o que tu acha desse sistema, se tu prefere um time só com 2 nessa primeira linha, com a saída de bola, ou se tu prefere com 3, tendo mais gente logo na saída. Eu acho que o número hoje, tá, no futebol atual, ele é um pouco... ele precisa ser analisado de forma direta no jogo. Se você falar só sobre números, 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2.
Porque hoje a gente inicia a fase, por exemplo, eu gosto, tá? Com 6 jogadores ali bem baixos mesmo, para tentar ter uma atração, e não tem problema de falar disso. Quem analisa o jogo vai ver isso. A gente inicia assim e vai terminar com 7 jogadores pisando na área do adversário. Então o número ele precisa ser analisado conforme o andamento do jogo. A gente constrói com um número, a gente desenvolve com outro, a gente termina com outro. Então depende, na mesma partida você vai ver construindo a 4, construindo a 3, às vezes a 3 com um goleiro. Isso vai depender muito de como o adversário se porta e como ele faz a pressão dentro do campo. Então a gente prepara e varia os números de acordo com, primeiro, a fase do jogo, segundo, com o comportamento de defesa do adversário. Então se o seu adversário te pressiona com 3, a gente vai tentar sempre colocar um número a mais ali. Vai ser pelo goleiro, vai ser por um volante fazendo uma saída de 3. Isso vai variar muito de acordo com a característica que a gente tem também dos jogadores. Então o número para mim hoje ele não é tão importante para falar, eu gosto de 3 zagueiros ou 4, não importa. Vai importar o que a gente vai ter de estratégia para superar o adversário, sempre tendo uma partida mais dominante. Eu vou querer ter a bola, então eu vou querer ter mais números onde está o centro do jogo, que é a bola. E vai depender muito de onde que a gente está, fase inicial, fase de desenvolvimento, fase de terminação. Então a gente trabalha os números de acordo com a fase.